Boa noite, minha gente. Todo mundo está me ouvindo aí? Vocês me ouvem? Boa noite. Então o microfone que eu comprei não é tão bom. Agarra ele na lapela aí, professor, fica melhor. Então, ele está na lapela, só que o áudio está muito baixo. É isso? Geralmente eu ouço a minha voz, não estou ouvindo aqui na caixinha. Não é a configuração dele não, professor? Não veio nada para configurar. Eu acho que a qualidade é ruim, porque se eu colocar perto da boca, ele melhora, não é isso? Ele fala perfeito. Então, se eu deixar na lapela, ele já não capta tão bem. Então, vamos voltar ao outro. Boa noite, professor. Boa noite. Agora vai melhorar. Show, ficou ótimo, professor. É porque esse aqui fica na boca, né? Esse aqui não tem como não melhorar. Mas vamos lá. Eu queria evitar de usar esse troço na orelha, mas não tem jeito não. Vai ser com esse aqui mesmo. Eu testei o da webcam, mas o da webcam também não tá legal. Vai por esse aqui mesmo. Boa noite aí para todo mundo. Tá todo mundo bem? Estamos superando, né? Cada dia um desafio. Superação. Eu naquela semana tive muito mal, mas graças a Deus. Cada dia resfriado. cada dia uma etapa. Pode falar. Pode falar, te interrompi aí. Diante de tanta diversidade, com a graça de Deus, a gente Complicado, uma situação muito complicada. Eu também estou com um amigão internado na Nossa Senhora do Carmo, mas graças a Deus já as coisas estão melhorando para ele. Ele já saiu do CTI, foi para a enfermaria. Se Deus quiser, daqui a pouco ele está saindo de lá também. E, né, aquela semana que eu tive mal também, eu fiz o teste, deu negativo, graças a Deus. E vamos levando. Eu fiz o tratamento e fiz o exame. E o exame acabou dando negativo. Foi só um resfriado muito graças a forte. Deus. Isso aí, graças a Deus. E vamos levando. O negócio é a gente se cuidar. Eu achei estranho porque a gente não sabe como é que contrai, quem tem, quem não tem, como é que isso se transmite tão facilmente. Fiz o cotonete, isso aí. O PCR, né? Não, o de cotonete. Aquele troço que parece que vai lá no cérebro. Só o seu está mudo? Como assim? Você não está me ouvindo? Tem muita gente que tá mal. Esse meu amigo também ficou muito mal. A gente ainda tem alguns problemas de alunos com internet, né? A internet não funciona, então, dependendo da internet, realmente é muito complicado. Mas o importante é o pessoal é, participar lá das atividades, né? A aula a gente vai contornando. Isso aí, tenta sair e entrar de novo para ver se aconteceu, ver se a caixa de som. Você está assistindo por onde? Computador, celular? Tem muita gente que assiste pelo próprio celular. Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula, né? A gente vai continuar falando sobre
os atos cambiários, né? E hoje a gente vai falar sobre protesto. Né? O que é o protesto? Para que ele serve? Quais os seus efeitos? Tá? Vamos. Deixa eu dividir aqui a tela. Aí fica todo mundo. Agora foi, né? Agora deixa só eu fixar aqui. Aí. Então é isso. Todo mundo está aí com o slide. Vamos dar início aqui. Protesto, né? Tem uma lei, né, própria que regulamenta o protesto, a Lei 9492 de 97, né, a Lei do Protesto. E a definição de protesto está lá nessa lei, logo no artigo 1º da lei. Tá? Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Né? Pelo próprio conceito, a gente vê aqui que o protesto não é só para títulos de crédito. Né? Existem outros títulos que podem ser protestados e existem alguns documentos também que podem ser protestados. Tá? Mas como a nossa aula aqui é direcionada para títulos de crédito, a gente está falando do protesto em título de crédito. Né? Em outras palavras, o protesto é um ato público formal, né? Existe uma formalidade para você tirar o protesto, tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos. O protesto é um ato extrajudicial, não é judicial. Tá? Ih, fugiu o nome. É privativo, tá? É privativo do tabelionato de protesto, tá? Só o tabelionato de protesto pode tirar o protesto. E não é de ofício, né? Alguém tem que solicitar que seja tirado o protesto. E aí a gente vai ver os tipos de protestos que existem mais à frente. No conceito aqui, diz que o protesto serve para se provar a inadimplência e o descumprimento de uma obrigação, tá? E a gente vai ver que tem mais que isso até, tá? O protesto prova mais coisas, não é só isso. Então, esse conceito já está meio defasado. Inclusive, acabou de sair um livro do professor Fábio Lhó Coelho, né? Relacionado a títulos de crédito. Esqueci o nome do título agora do livro, mas ele propõe uma nova forma de pensar os títulos de crédito, né? Que o que a gente está vendo hoje em dia ainda está muito ultrapassado, né, em relação à evolução da tecnologia. E a gente até comentou aqui sobre o princípio da cartolaridade, né? A desmaterialização do princípio da cartolaridade em face dos títulos que podem ser emitidos eletronicamente, né? Podem ser emitidos virtualmente. E o princípio da cartolaridade, né, diz que você precisa da cártula, né, precisa do papel para poder exercer o direito dele contido. Se o documento agora pode ser emitido virtualmente, não tem mais a cártula. Então, esse princípio da cartolaridade, ele realmente está ultrapassado, né, e os autores precisam repensar os títulos de crédito por conta da evolução da tecnologia. Tá? Então, para Valdo Flávio Júnior, o protesto é só a constatação autêntica, né, a prova do não pagamento ou do não aceite, conforme o caso. Também é uma definição que aí ainda está meio capenga. A gente vai ver várias definições aí, a gente pode extrair, né, um pouquinho de cada uma para ter um entendimento melhor do que é o protesto. Tá? Efeitos do protesto. Efeitos que o protesto produz. Tá? E ele produz vários efeitos. A gente vai ver alguns aqui. No texto que eu mandei para vocês tem outros, além desse aqui, tá? Mas é o que a gente encontra mais aí dentro da doutrina. Então, o protesto vai tornar o título, né, público, né, vai ser de conhecimento
de todos o protesto, porque se realmente o devedor for protestado, né, vai se conhecer o porquê do protesto, e o porquê do protesto é o título, tá? O protesto também tem o efeito de atestar a inexecução da obrigação cambial. O que isso quer dizer? Né? Você prova que o título não foi pago na data devida, tá? No seu vencimento, tá? Então, é prova que o título não foi pago. Também obsta a mora do credor e comprova que diligenciou a cobrança do título, né? Ele vai fazer com que o credor, né, tenha comprovadamente que tentou cobrar o título e não logrou êxito. Então, é outro efeito do protesto. O protesto também pode impedir, conforme o caso, a recuperação judicial. Mas isso aqui eu vou deixar para a gente discutir quando for falar no semestre que vem sobre a lei de falência e recuperação judicial, até porque essa lei acabou de ser alterada. Então, a lei 11.101, ela teve uma grande alteração agora no final do ano, em dezembro, foi emitida, foi publicada uma nova lei, a lei 14.112, que é de dezembro de 2020, que alterou consideravelmente vários dispositivos da lei 11.101, então a gente deixa para falar sobre isso depois, mas é um dos efeitos do protesto, tá? Pode, não quer dizer que vai fazer, impedir uma recuperação judicial. O protesto prova a impontualidade, quer dizer, impontualidade é o não pagamento na data correta, tá? Então é uma forma de você provar. O protesto constitui o devedor em mora e um dos efeitos da prova da impontualidade é gerar para o credor, tá? E a gente vai até falar isso na próxima aula, a possibilidade de cobrança judicial do título, tá? E a cobrança. Aí a gente viu naqueles exemplos que eu andei trazendo que o título tem vários coobrigados. O sacador, né? O beneficiário, quando o beneficiário passa a ser endossante, né? Todos os beneficiários que passam a ser endossantes são garantidores do título, os avalistas. Então, para você ter a possibilidade de fazer a cobrança judicial, né, e poder cobrar de todos os garantidores, você tem que protestar o título no período correto, né? A gente viu aí o período correto para se protestar uma letra de câmbio, que é de um dia após o seu vencimento, né? Se você perder esse prazo, o prazo para protestar, você perde a oportunidade de cobrar, né, de todos os garantidores daquele título. Você só fica ali o devedor principal, tá? Então, o protesto para um título de crédito, o maior efeito dele é justamente esse, fazer com que gere para você o direito de cobrar, tá, de todos os coobrigados numa possível ação cambial, ação judicial, tá? O protesto também serve como critério para fixação do termo legal de falência. Também vamos deixar isso para o semestre que vem, porque eu preciso falar da falência para vocês entenderem o que é o termo legal de falência. Não é nada muito difícil, é um período que o juiz precisa determinar, né, e a partir de alguns momentos, ou do pedido da falência, ou do primeiro protesto contra aquele devedor, que ele vai retrotrair no tempo 90 dias para que todos os atos praticados pelo administrador ou pelos sócios do devedor que teve a sua falência decretada, uma diligência, uma investigação de todos os atos praticados para saber se realmente ele não tentou ali elidir, né, tentou enganar, fugir do pagamento dos credores, fazendo, né, praticando algum ato fraudulento que vai lesionar os credores de alguma forma, tá? Isso é o termo legal de falência, é esse período onde ele vai ter os seus atos, não é suas contas não,
todos os atos praticados pelo administrador ou pelos sócios vão ser revistos pelo juiz. Então, todos esses e mais outros, né, são alguns dos efeitos que o protesto produz, né? Competência, eu falei da competência, até me enrolei, esqueci da palavra. Competência para tirar os protestos. Está lá no artigo 3º da lei, né? Compete privativamente ao tabelião de protestos e títulos, né? O tabelionato de protestos de títulos. Não é cartório comum, a gente não pode protestar no cartório comum. Na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, né? A intimação, a protocolização do documento, né, do título, tá? É a prova do descumprimento da obrigação, a intimação, né, intimar o devedor para que esse devedor, aí adiantando aqui, ou vá aceitar o título, ou vá devolver o título, ou vá pagar o título, que são as 3 espécies de protesto que podemos tirar. O acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título ou de outros documentos de dívida. Está tudo aí nessa linha. Bem como lavrar e registrar o protesto, tá? Que é quando o devedor é intimado, né, a devolver, aceitar ou pagar o título no prazo legal, e a gente vai falar do prazo daqui a pouco, são 3 dias, e ele não comparece, né, recebe a intimação e, como dizia o professor Bruno, que hoje é coordenador, e para mim foi professor, passou o período em naubis, né, em branco. Então, nada fez, o protesto vai ser tirado, tá? E o nome dele vai constar lá da lista de protestados, do sistema de proteção de crédito, essas coisas. Então, lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo. Proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma da lei. Tá? Então, isso aqui são atos privativos do tabelionato de protestos. Lavrar o protesto, registrando em nível próprio, em microfilme ou sobre outra forma de documentação. Né? E a gente está falando aqui de informática, né? De tecnologia, né? O mundo virtual, né? Os protestos, vários documentos, né? Daqui para frente vão começar a serem produzidos de forma virtual, né, de forma eletrônica. Só abrindo um parênteses aqui, semana passada, acho que foi semana passada, eu vi uma reportagem, olha que eu quase não vejo mais televisão, mas a televisão estava ligada sem ninguém, eu parei com o celular sentado no sofá e vi falando sobre as cripto... Como é que é o nome que ele deu? Esqueci o nome. Arte feita, tá, digitalmente e que estão sendo criptografadas. Tem um nome, né? É como se é aquela tecnologia do blockchain, tá? E pasmem, né? Obras que já estão à disposição, né? Aí do público, sendo negociadas. Mas não são criptomoedas, não. Tem a ver com obras, imagens feitas, né, por artistas do mundo digital. Né? A gente vê aí CryptoPunks, não lembro, sinceramente não lembro o nome. E elas estão sendo registradas, né, com a tecnologia, estão sendo negociadas. Né? Teve uma, aí a surpresa era que teve uma que foi negociada com, acho que por mais de 300 milhões de dólares.
uma coisa assim absurda. Né? A gente conhece, sabe do trabalho dos designers, né, de criar as imagens no computador, né? Existem imagens lindas que a gente acha até que é uma fotografia e não é. Aquilo foi criado por algum designer, tá? E isso vai passar a ser, né, um mercado multimilionário. Então, o pessoal da arte aí, ligado à arte virtual, tá? É feito. Como é feito, eu não sei. Eu sei que os negócios são muito bonitos, né? As imagens são muito legais. Existem, né, design desse tipo de imagem aí para tudo quanto é canto e o negócio está ficando um mercado milionário, né? Tá virando arte, isso está virando arte conceitual, já tem conceito, já tem um monte de coisa. Não me liguei muito não, foi reportagem de uns 3, 4 minutos, mas ficou muito legal, tá? E o negócio rola muito dinheiro. Leilão, né? Estavam leiloando a imagem que foi criada lá e que está protegida lá no blockchain, lá. Muito legal o negócio. Vamos voltar lá para o protesto. Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante, que é uma modalidade de você tirar, né, tirar o nome do protesto, o protestado lá. Averbar o cancelamento do protesto e as alterações necessárias e expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Então, isso são efeitos, né, é de competência exclusiva, privativa do tabelionato de protesto, tá? Só eles podem protestar. 2018, né, a gente está falando aqui de tecnologia, de avanço de tecnologia, 2018, a Lei 13.775, né, incluiu na lei de protesto o artigo 41A, que fala justamente, né, de escrituração e emissão de duplicatas e outros documentos feitos justamente através de tecnologias, né, sob forma escritural, observado o disposto. Este artigo, ele obrigou praticamente todos os tabelionatos a cumprir essa determinação, tá? E uma delas é disponibilizar ao poder público, por meio eletrônico e sem ônus, tá, acesso às informações constantes de seus bancos de dados. Então, o tabelionato, imagina o banco de dados no tabelionato de protesto, né? Já que estamos falando... Boa noite, Taurino. Estamos falando aqui de dados, né? A gente vai falar muito mais sobre essa disciplina no nono período. E imagina um banco de dados de um tabelionato desse, né? Tendo os órgãos públicos, né, graciosamente a condição de consultar esse banco de dados, né? Qual a intenção, né, dessa lei? Do poder público poder consultar por meio eletrônico, quer dizer, então o tabelionato teve que se organizar, ou está tendo, não sei se já estão cumprindo, já estão cobrando isso deles, tiveram que se organizar para que todo as suas informações estejam num banco de dados, né? Estejam disponibilizados de forma eletrônica, né? De forma virtual, e o poder público ter acesso a isso. Claro que para eles vai ser muito melhor, né? Imagina como é que eram os cartórios, né, antigamente, e como é que eles estão com essa adaptação, né, da tecnologia, né? Então, eles estão ganhando espaço, né? Antigamente, você ainda entra em alguns cartórios. Eu tive no 14º ofício lá
da Penha, eu acho. Acho que é Penha. É o mesmo aqui de Campo Grande. Nossa, é um negócio muito pequeno. Tem outras salas de arquivo, mas um tumulto, caixa para tudo quanto é canto. E eles vão ter que se organizar em algum momento e acabar com aquele monte de caixaria, aquele monte de documento, tem que digitalizar aquilo tudo para facilitar a própria vida deles, né? Foi bom que eu achei que eu ia ter que abrir firma, né? Quando eu cheguei lá, eu já tinha a firma aberta, foi só atualizar a assinatura para poder fazer o reconhecimento da firma, né? Então, o custo para mim foi muito menor do que eu imaginava. Está muito caro isso, né? A abertura de firma ainda é muito caro. Ai, ai, preciso beber água, muita água. Passo o dia inteiro, estou igual caixa d'água, passo o dia inteiro bebendo água. Então, essa lei obrigou praticamente todos os tabelionatos a se atualizar, né? E tornou obrigatória a adesão, né? Todos os cartórios deverão aderir a esse tipo de atualização para disponibilizar para o poder público as informações que constam dos seus bancos de dados, né? E vão ter que atualizar os bancos de dados. Vão ter não, já estão fazendo, já tem mais de 2 anos, a lei é de 2018, deixa eu ver se tem data. Não, só diz que é 2018. Então, já se passaram pelo menos 2 anos. E os cartórios estão se atualizando. Espécies de protesto, né? No início eu falei, que tipo de protesto a gente pode tirar, né? O que a gente pode protestar? Então vamos lá. Protesto serve como meio de prova, né, para vários fatos, não só obrigações. Então eu posso tirar um protesto por falta ou recusa de aceite. Lembra que eu falei que a letra de câmbio, né, ela precisa ser aceita? Não, ela não precisa ser aceita. O aceite é facultativo, né, na letra de câmbio. Mas existe o campo lá do aceite. O aceite tem que ser dado ou, né, positivo ou negativo, ou a recusa do aceite também tem como ser provada. Então, se porventura você leva a letra de câmbio, né, para o aceite e o aceitante se recusa a aceitar, né, a recusa é ele não escrever não aceito, né, ele se recusou. Ou a falta, então, né, passou o período de aceite e você não levou ela para aceite, deixou ela virar, vencer para poder cobrar, e no ato do vencimento pode ser dado ou não o aceite, lembra do prazo de respiro de 24 horas. Então, a falta ou a recusa do aceite pode ser protestada, desde que o aceite ainda possa ser possível. E o aceite só pode ser possível até o vencimento. Então, você só pode protestar uma letra de câmbio por falta ou pela recusa do aceite enquanto ela não vence. Depois que ela venceu, não tem porquê, né, você tirar o protesto por falta ou recusa de aceite. Você vai tirar por falta de pagamento, se for o caso, tá? Então, falta ou recusa de aceite ou falta ou recusa do pagamento. Então, o credor buscou o devedor para satisfação do seu crédito e o devedor se negou, né? Se for uma letra de câmbio, ele tem um dia após o vencimento, tá, para protestar. E ele vai lá e protesta o título, tá? O que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vê a protocolização. O que acontece quando é levado a um título de crédito para ser tirado o protesto? E o protesto também pode ser tirado por falta de devolução da letra de câmbio e da duplicata. Na letra de câmbio, a gente não enxerga muito, pelo menos eu penso assim, não enxerga muito você tirar um protesto por falta de devolução, porque o título em si, por conta do princípio da cartolaridade, o título em si
é a sua garantia. Então, você não vai deixar o seu título original, né, na mão do aceitante para ele dar o seu aceite, fazendo a volta que amanhã eu te devolvo. Não consigo vislumbrar isso numa letra de câmbio. Na duplicata já é diferente, né? O vendedor, ele encaminha para o comprador, tá, a duplicata, e o comprador ele tem 10 dias, tem um prazo de 10 dias para devolver a duplicata assinada, né? Aceita ou não aceita, né? Que ele pode não aceitar, depois a gente vai entender melhor a história da duplicata, mas na duplicata você já vislumbra melhor a ideia da duplicata não devolvida, do título não devolvido, né, para pagamento, porque a duplicata tem, você pode tirar uma triplicata, você pode fazer o protesto por tirar o protesto por informações, né? Então é um pouco diferente na duplicata, mas o protesto pode ser tirado por falta de devolução, tá? E há o protesto também por falta da data do aceite, né? É uma situação diferente, mas a gente está falando de letra de câmbio, a letra de câmbio foi aceita, né? Tem o aceite, mas a pessoa não datou o aceite. E a gente sabe que a data do aceite é importante dependendo do vencimento da letra de câmbio, né? Se o vencimento for a certo dia da vista, né? A data da vista é muito importante, tá? Então, você pode tirar um protesto, né, para intimar o aceitante a datar o aceite, tá? Gente, me dá licença aqui, só um minuto. Voltei, vamos lá. Então, esses são as espécies de protesto. Protesto por falta ou recusa de aceite, protesto por falta ou recusa de pagamento, protesto por falta de devolução, né, de letra de câmbio ou duplicata só, que é onde cabe o aceite, e tem o protesto por falta de data do aceite, tá? Vocês vão procurar aí, alguns doutrinadores nem falam sobre esse protesto, por falta da data do aceite. Essas são as espécies de protesto. Esse slide, isso mesmo. Está pendente por aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos falar da protocolização do protesto, né? O portador do título, né? Quando ele leva o título a protesto, esse protesto é protocolizado, né? Existe como a gente falou que ele é formal, existe toda uma formalidade para se tirar um protesto. Então, esse protesto vai ser levado ao tabelionato, tá? Ele é distribuído, protocolizado dentro de 24 horas, né? Na ordem lógica de todos os cartórios, né? De numeração, de livro, essas coisas, tá?
Quando o protesto é protocolizado, é dado ao credor, ao possuidor do título, tá? Um documento, né? Para provar, um protocolo, para provar que ele, né, foi ali e tentou ali a vontade dele de protestar aquele título, tá? Então, o protesto é tirado 24 horas após a protocolização. Feito isso, o tabelião, né, do tabelião de protesto, ele vai fazer a intimação, tá, do devedor. Só que a lei diz que o protesto ele vai ser registrado dentro de 12 dias. Deixa eu ver aqui. Eu ia colocar ali aqui, esqueci. Artigo 12 da lei do protesto. Vamos lá. Está lá no artigo 12 da lei do protesto. Do prazo. Né? Vocês estão vendo a lei aí? Ah, tá. Do prazo, né? O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis contados da protocolização do título ou do documento de dívida. Na contagem do prazo a que se refere, exclui-se o primeiro dia, né, o dia da protocolização, ou inclui-se o vencimento, quer dizer, só passa a contar um dia no dia posterior. Aí aqui fala da área processual, né? Não se considera dia útil, e quando for efetivada no último dia, né, será tirado no dia seguinte, tá? Acontece que não funciona assim. Apesar da lei dizer que o protesto será tirado 3 dias após a protocolização, né, não funciona dessa forma. Na realidade, o protesto ele vai ser tirado 3 dias após a intimação do devedor. Então, vamos lá. Eu fui ao cartório, protocolizei o protocolo, o tabelionato, né? 24 horas vai registrar aquele meu pedido, vai me dar um protocolo e a partir daquele momento ele vai proceder à intimação, tá, do devedor. Feita a intimação, tem que se aguardar a devolutiva, né? Você vai fazer com que essa intimação chegue ao devedor. E isso não é uma coisa fácil, nem sempre é fácil, né? Quando o credor tem lá todos os dados do devedor, facilmente o tabelionato vai achar, né, o protestado para lhe informar que está sendo feito um comunicado para que, se dentro de 3 dias, tá, ele não responder àquela intimação, o protesto vai ser tirado. Então, o prazo para o registro de protesto não é 3 dias após a protocolização, é 3 dias após a devolutiva da intimação, tá? A lei diz 3 dias depois do protocolo, mas é 3 dias depois da devolutiva da informação, né? da intimação. Intimou, a pessoa recebeu todas as informações, ela tem 3 dias para poder responder àquela intimação, né? Alguns doutrinadores chamam isso de tríduo legal, né? É o prazo de 3 dias para que o intimado responda ao protesto. Aí vai depender da espécie de protesto. É um protesto por falta de pagamento, então ele tem 3 dias para ir lá pagar. É por falta de devolução, ele tem 3 dias para ir lá devolver.
é por falta de aceite, ele tem 3 dias para aceitar ou datar o aceite no caso de falta de data no aceite, tá? Tríduo legal. Eu não lembro se eu coloquei para vocês o... Calma aí. O vídeo. Deixa eu ver se eu disponibilizei o vídeo. Do Gianluca. Sugestão de protesto. Disponibilizei sim. Alguém aí viu o vídeo? Os vídeos que eu disponibilizei lá como sugestão, né? O vídeo do Gianluca, apesar de ser um vídeo antigo, acho que já tem uns 9 anos por aí ou mais, ele é bem esclarecedor nesse ponto, né? Que ele fala do tríduo legal. Né? Então, é muito bom. Eu gosto muito desse vídeo, que ele é bem explicativo. Eu até assisti mais uns 2, mas achei esse aqui melhor. Ele fala muito mais sobre a lei do que os outros. Os outros enrolam muito, né? E é mais esclarecedor. O vídeo é bom, tá? Então, acho que eu não estou falando nenhuma besteira, não, tá? Mas isso está na lei, né? As doutrinas costumam explicar justamente isso. A lei diz que são 3 dias depois do protocolo e não são 3 dias depois do protocolo. São 3 dias depois da intimação. Porque senão seria muito fácil, né? Entre o protocolo e a tirada do protesto passarem 3 dias, achando ou não achando o devedor, né? Eu protesto. Vou lá e inscrevo ele na lista de protestados, informo aos órgãos de proteção de crédito que ele está protestado, que anotem também essa informação lá e pronto, né? Sem dar a devida chance, né, do devedor pagar. O devedor pode até, ao invés de procurar o cartório, né, o tabelionato, procurar o credor. Né? Aí é o caso de se inverter a posição, né? E aí sim o devedor buscar o credor para satisfação do crédito, para eles tentarem resolver. Tá? Aí o credor depois pode ir lá e tirar o protesto, se receber tudo certinho, dar a quitação. Então, o tabelionato, ele tem, né, a partir do momento que ele recebe do credor, né, do possuidor do título, né, o pedido de protesto, ele tem poderes para dar quitação, para fazer tudo, né, receber, e depois ele intima o credor para ir lá retirar o seu valor. Eu não sei como é que funciona, né, o deposita, não sei como funciona. Eu sei que as custas desse processo acabam recaindo, na maioria das vezes, para o devedor. Né? O devedor paga, além da dívida, né, os emolumentos do protesto. Tá? Então, tríduo legal. São os 3 dias que o intimado tem para responder à intimação em relação ao pagamento, à devolução ou aceite do título de crédito. Tá? Não tendo essa resposta, tá? Aí sim o protesto é tirado, tá? O tabelião vai registrar o protesto, vai anotar aquela informação, vai encaminhar para os órgãos de proteção de crédito, né, a informação para que eles também coloquem no seu cadastro lá de devedores a informação de que aquele devedor, né, está protestado. Então, funciona dessa forma, tá? A intimação também pode ser feita através de edital, tá? Quando que uma intimação pode ser feita através de edital, tá? E esse edital, ele é afixado no tabelionato e é publicado pela imprensa, tá? Jornal de grande circulação, geralmente, tá? Quando é que pode acontecer isso? Se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, se sua localização é incerta ou ignorada,
Se for residente ou domiciliado fora da competência territorial do tabelionato, tá? Ou se ninguém se dispuser a receber intimação no endereço fornecido pelo apresentante, que isso também pode acontecer, tá? Eu sei que o Código Civil, o Código de Processo Civil, ele prevê que porteiro, recepcionista, né, são pessoas aptas a receber intimações, não citação, intimações, tá? Então, a gente não vai ver problemas maiores, tá? Se a intimação for recebida por um porteiro ou por uma recepcionista e o prazo não for cumprido, tá? Cabe a ele passar a intimação para frente a quem de devido, mas eles são aptos a receber as intimações. Não é isso? Quem é que gosta de processo civil aí? Os processualistas. Eu acho que funciona dessa forma, tá? Eu gostava de processo civil. Minha praia era mais, né, o processo civil e civil na época do que o empresarial. Na realidade, eu nunca fui muito fã de empresarial, não. Citação também? Mas citar não tem que ser o próprio? Em condomínios edilícios é possível o porteiro lá receber a citação também. Citação também? Só nesse caso. Depende da situação ou não? Não, citação inicial, o primeiro passo do processo. Se for um condomínio edilício, é aceito, está no artigo 247, 257, acho, da citação. Aí também pode também. Só se for pessoa física, aí não, aí tem que ser o próprio. Se for por Correios também, tem que ser o próprio. Entendi. Entendeu? Então tá, isso aí. Então, não estou muito... É porque eu quase não vejo processo civil mais, então... E agora, então, com essa mudança da Lei 11.101, estou estudando igual um doido. Então, nessas condições, o edital, a intimação pode ser feita por edital, tá? E o que deve conter uma intimação, né, de um tabelionato? O nome e o endereço do devedor, os elementos de identificação do título ou do documento, né, faz-se ali um resumo, o prazo limite para o cumprimento da obrigação, né, o número do protocolo e o valor a ser pago. Tá? Esses são os elementos que constam da intimação. Tá? A certidão de teor do protesto, né, quer dizer, não é um mero relatório, nem uma singela certificação. Existe uma certidão de teor que ela é tirada para quem pede esse tipo de informação. Tá? Deixa eu ver o que tem mais de importante aqui da intimação. Eu acho que é só isso. O importante mesmo da intimação é só isso. De importante da intimação é só isso. A intimação é o tríduo legal, a intimação por edital, o restante... Aí a gente vai lendo que vai entendendo. Mas é o que é mais importante. Sustação de processo, de protesto. Né? Isso aqui é mais complicado. Como é que a gente pode sustar um protesto? Primeiro, quem é que pode sustar um protesto? Né? A sustação do protesto, ela é judicial. Né? Os títulos cujo protesto for judicialmente sustado, tá? Eles permanecerão no tabelionato à disposição do juízo, tá? E só poderão ser pagos, protestados ou retirados mediante autorização judicial. Então, o protesto é um ato formal extrajudicial. Mas para eu sustar o protesto, tá? Eu preciso de uma ordem judicial para a sustação. Então, vamos supor que eu estou recebi uma intimação de um protesto, tá? De um título que eu tenho comprovadamente, né,
a quitação dele, o pagamento daquela quitação. O que eu faço? Né? Eu tenho 3 dias para responder. Né? Eu vou ao judiciário, é claro, sempre pedir uma liminar, pedir a sustação daquele protesto, porque eu tenho prova cabal de que aquele título já foi pago. Tá? O judiciário vai emitir a ordem e o tabelionato vai suspender o protesto. Então, se já tiverem passado, por exemplo, 2 dias, né, para a resposta do intimado, tá? Suspende-se, aguarda a decisão judicial, tá? O judiciário vai analisar e vai dar ordem, tá, para o tabelionato. Ou cancelar aquele protesto, tá? Revogar, sustar a revogação, né, e dar continuidade, tá? Ou torná-la definitiva, susta e acaba por aí, tá? O protesto não vai ser tirado. Ou ele pode, né, mandar seguir, dependendo do que for julgado. Então, a sustação do protesto, ela é judicial, tá? A pedido de quem? A pedido do devedor. Então, a sustação do protesto, ela só acontece com a determinação, com a ordem judicial, tá? Então, vamos lá. A sustação pode ser revogada ou tornar-se definitiva. Se revogada a ordem, não há necessidade de se proceder nova intimação, né? Porque ele já foi intimado e ele pediu a sustação justamente por conta da intimação, tá? Sendo a lavratura do registro de protesto efetivado até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação, exceto quando a materialização depender de consulta do apresentante. Mas vamos colocar aqui que eu não preciso consultar o apresentante, tá, para nada. O judiciário resolveu sustar ou cancelar e bola para frente, tá? Então, se revogada a ordem, não há necessidade de nova intimação. Continua, tá? Convertida em definitiva a ordem de sustação, o título será encaminhado ao juízo respectivo, né? Já que houve, né, um pedido de sustação. O judiciário mandou sustar, né? Sustou para analisar o pedido, né? Analisou o pedido, viu que procede o pedido, manda, converte a sustação em ordem definitiva e aquele protesto que estava sendo tirado no extrajudicial vai para o judiciário, tá? Quando não constar a determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue, ou, né, decorrido 30 dias sem que a parte autorizada venha retirá-lo. Então, o judiciário, ele pode determinar que aquele título, tá, seja devolvido para o apresentante, tá, e intima o representante para ir lá retirá-lo, já que, né, aquele protesto, né, não vai poder ter continuidade. Nesse caso, quem é que arca com as custas? O tabelionato, né, fez o papel dele. Protocolizou, procedeu com a intimação, isso tudo é custo, né? Quem é que custeia isso? O apresentante, tá? No caso da sustação, as custas todas ficam a cargo do apresentante. E me perdi. O título, ele só vai para o judiciário. Se a ordem, né, não contiver uma devolução, faz assim, ó, suspende definitivamente e chama o apresentante para retirar o título. Ou suspende definitivamente, passado 30 dias o apresentante não foi, devolve para o judiciário, tá? Então, são os dois casos onde
O protesto é sustado definitivamente, tá? E o título vai para o judiciário, ao invés de ficar lá em poder do tabelionato, tá? Tinha uma outra observação aqui. A sustação do protesto é medida cautelar, né? Já tinha falado sobre isso. Portanto, funda-se no fumus boniuris e no periculo in mora. Nossa, quanto tempo que eu não escuto falar disso. Tinha um professor de processo penal que falava muito disso. Daí que o pedido deve deixar evidente que o título que se pretende protestar não se reveste de liquidez e certeza, tá? Então, para você protestar um título, o título tem que estar líquido e certo, né? Por isso que a gente fala que o título de crédito, né, ele é um título líquido e certo. Venceu, né, ele já tem liquidez e tem a certeza da possibilidade da cobrança, tá? O pagamento do protesto, né, ele pode ser feito diretamente lá no tabelionato mesmo, tá? Então, o tabelião, a partir do momento que ele recebe do apresentante o pedido de protesto, ele pode receber, tá? O valor, né? No valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. Antes que me perguntem, eu não sei, tá? Quanto que está para se protestar. Até porque é uma tabela, essa tabela varia de acordo com o título, varia de acordo com o valor do título, varia, né? Tem várias variáveis. Tem uma aluna de manhã que me mandou, né, um link onde a gente acessava esses valores, mas é complicado. Quem é que já fez algum protesto aí na vida? Tem como nos ajudar aí alguém? Porque eu não conheço, então não sei valor nenhum. Eu sei que o valor é cobrado do intimado, do devedor, tá? Para ser repassado depois para o apresentante, né? Mas eu não sei qual é o valor, isso depende do título, tá? O que eu sei é que os cheques, na sua grande maioria, não precisam ser protestados, né? A própria devolução do Banco Central já vale como o protesto, tá? E já dá também ao credor a possibilidade de cobrar dos coobrigados, tá? No ato do pagamento, o tabelionato dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, tá? Quando for adotado o sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação só é dada depois da efetiva liquidação do cheque, né? Depois que o cheque for pago, tá? Os títulos pagos parcialmente podem ser protestados pelo saldo. Por outro lado, a correção do valor do título está condicionada à existência de cláusula contida no contexto do título. Eu não lembro se eu falei com vocês, se eu não falei, depois eu vou falar, mas a gente pode emitir o título com vencimento, tá? E depois do vencimento, se ele não for pago no vencimento, desculpa, pode se acrescentar juros, multa por atraso de pagamento. Só que isso tem que estar escrito no título, tá? Lembra do princípio da literalidade. Tem que estar escrito no título, tá? A cobrança de multa ou de juros depois do vencimento. Mas isso pode acontecer, tá? Incumbe a quem emitiu o título colocar ou não uma cláusula dessa, tá? Correção monetária, esse tipo de coisa. Tudo tem que estar no título, tá? Espécies, já falei das espécies. O registro, aí aqui é forma de lei, então, o registro do protesto, tá? Ele deve conter data e número do protocolo,
nome de apresentação, do apresentante e o seu endereço, reprodução ou transcrição do documento ou as indicações feitas pelo apresentante e declaração nele inserida. Aqui fala de indicações porque a duplicata pode ser protestada por indicação. Eu não preciso ter a duplicata, porque a duplicata é extraída de um outro documento onde estão lá todas as informações. Certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente fornecidas, né, se o credor, né, já tentou cobrar, já intimou o seu devedor a pagar de forma extrajudicial mesmo. A aquiescência do portador ao aceite por honra, nome e número do documento de identificação do devedor, endereço, que é para poder proceder à intimação, data e assinatura do tabelião de protesto, de seus substitutos ou de escrevente autorizado. Tá? Então, isso aí é como é que se formaliza o protesto. Tá? O cancelamento do registro de protesto será solicitado diretamente ao tabelião, né, ao tabelionato, por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Então, se porventura eu, devedor, fui intimado pelo tabelionato, né? Ao invés de procurar o tabelionato, eu procurei direto o credor, né? Fiz o pagamento, ele me deu quitação, eu posso, com essa quitação, ir lá no tabelionato e pedir para que o protesto seja cancelado. Tá? Claro que eu vou ter que pagar as custas lá, mas funciona dessa forma. O credor também pode pedir esse cancelamento, tá? É só ele cobrar do devedor os emolumentos, tá? Para poder pagar lá. Na impossibilidade de apresentação do título original, lembra do princípio da cartolaridade, ou do documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência com identificação de firma reconhecida daquele que figurou no registro do protesto como credor, né? Originário ou por endosso translativo. Né? Então, tem que ter uma declaração do credor, do apresentante, tá? Para o devedor, para que esse devedor consiga cancelar o protesto. Né? E aí vai se fazer a verificação disso lá. Uma coisa que eu não falei no início. O tabelião de protesto, ele não analisa mérito de um título, tá? Ele só vai analisar as formalidades, saber se o título foi formalizado da forma correta, dentro da lei, tá? Então, ele não vai analisar vício, ele não vai analisar se a obrigação existe, ele não vai analisar mérito, ele só vai analisar forma, tá? Não cabe a ele analisar esse tipo de coisa. Ele só vai analisar para ver se realmente o título de crédito tem valor legal, né? A gente viu a letra de câmbio. Se é uma letra de câmbio, se todos os requisitos essenciais constam daquela letra de câmbio, né? O nome, o nome do sacador, o nome do sacado, aceitante, praça de pagamento, data de emissão, assinatura. Ele não vai conferir a assinatura, mas vai ver se está datado e assinado. Então, forma. O tabelionato de protesto só vê formalidades, não vê mérito, tá? Se tiver tudo certinho, ele vai protestar. Se o tabelião de protesto conserva em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica, né, como acontece com cheques nos bancos, do título ou do documento, dispensa-se do registro e do instrumento sua transcrição literal, porque ele vai ter uma cópia, né? Bem como das demais declarações nele inseridas. Então, o cancelamento do protesto pode ser solicitado pelo devedor ou pelo apresentante, pelo credor, tá? Mas tem que ser diretamente lá ao tabelionato.
Na hipótese do protesto que tenha figurado apresentante por endosso mandato, lembra do endosso mandato? Será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Acho que o importante é isso. Não é muito lembrar que o protesto indevido de título de crédito, né, quando já liquidada a dívida, provoca lesão à honra, tá? Uma vez que acarreta descrédito ao empresário. Nesse caso, cabe ação de indenização por dano moral. Isso aí é... Não gosto nem de falar de dano moral, porque o Brasil não existe dano moral. E existe um protesto especial, tá? Para fins falimentares. O que é isso? Eu sou credor, né? Tenho como meu devedor, né, vários títulos que estão para vencer ou já estão vencidos, dependendo da situação, ainda tem o prazo para protestar, ou já perdi o prazo de aquele protesto para cobrança dos cobrigados, mas esse meu devedor é um empresário, seja ele individual ou sociedade empresária. Uma sociedade empresária, por exemplo, né? Eu posso tirar um protesto específico para fins falimentares. O que isso quer dizer? Esse protesto vai servir como fundamento para eu solicitar a falência do meu devedor. Tá? A falência no Brasil é fundada, tá, em 3 pilares. E a gente vai ver isso quando for falar de falência. Impontualidade justificada, tá? Termo legal de falência. Impontualidade justificada, atos de falência ou execução frustrada, tá? O protesto vai servir para a primeira. Vai provar a impontualidade injustificada do meu devedor, tá? E eu vou requerer a falência dele em juízo fundado no protesto tirado daquele título para fins falimentares. Então, se eu quiser requerer a falência do meu devedor empresário, tá, que tem um título meu não pago, eu protesto aquele título, né, informo ao tabelionato que é um protesto para fins falimentares, é um protesto especial, e o protesto vai ser tirado, tá, e eu vou poder fundamentar o meu pedido de falência com aquele protesto, tá? Então, é um protesto especial esse, para fins falimentares. Tá ok, minha gente? Esse protesto, só para a gente fechar, ele não supre a falta do protesto cambial. Então, se for um título de crédito, né, para eu mover a ação cambial para poder cobrar dos coobrigados, eu preciso fazer 2 protestos do mesmo título. O protesto cambial e o protesto para fins falimentares. Tá? O especial não substitui o genérico. O genérico tem uma função e o especial tem outra. Né? São 2 efeitos diferentes. Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Vamos lá. Essa é a hora, esse é o momento. Nada, minha gente. Todo mundo viu o vídeo, todo mundo leu o material, né? Todo mundo ficou escutando o professor falar aqui de tudo que vocês já sabiam, né? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Isso é matéria de prova da OAB. Vídeo longo? Vídeo longo nada, é menor do que a aula. O vídeo tem 50 minutos, em média, 52. É um longo e um curto, mas é curto. Então, se vocês... Eu assisto a semana inteira de aulas, né? Eu vou assistindo aos poucos. Meia hora aqui, aí tem um tempinho, eu paro, volto de onde eu parei, vou assistindo.
Assisto muita entrevista, muita videoaula. Não, o vídeo ele é bem explicadinho mesmo. Ele é como é que é o nome dele? Alexandre. Acho que sim. Gianluca. O Gianluca é muito bom, né? Outro dia eu vi uma live dele com o professor André Luiz Santa Cruz Ramos. Pô, muito bom. Muito bom mesmo. É até do curso, né? Uma semana de aula gratuita que o André Luiz Santa Cruz Ramos fez. Muito bom. Só sobre direito empresarial, né? Quem ainda não tem o Telegram, né? Instala o Telegram aí no seu telefone e participa do canal do professor André Luiz Santa Cruz Ramos. Cara, é muito bom. Todo dia ele traz matéria nova sobre direito empresarial, tá? Coisas atualíssimas, coisas que estão caindo na prova da ordem. Ele tá com, eu estava querendo fazer um curso dele lá, só que agora não deu para fazer, mas o curso dele é muito bom, né? Eu gosto, né? Sempre falo sobre a doutrina, o livro dele, indico sempre o livro dele, que o livro dele é muito bom. Tá ok, minha gente? Estamos meio e meio, tá? Depois eu vejo meu e-mail. Meus amigos, tenha aí um bom final de noite, um bom restinho de semana. Se cuidem, tá? Eu não gosto muito de ver televisão, não. A televisão está assustando muita gente, mas... Ah, tá, ó, o Denis, agora eu entendi. Se cuidem, essa doença aí não é esse bicho de sete cabeças todo, mas também não é brincadeira, tá? A gente, infelizmente, aí tem muito conhecido passando por isso. Graças a Deus, eu passei, como diria o meu professor, em Naubis, em branco, tá? Mas é isso, gente, vamos se cuidando. Hoje, eu perdi. Hoje eu vi um depoimento de uma doutora falando do uso da ivermectina, né? Que a ivermectina, ela está atuando melhor do que, principalmente essa injeção aí da China. Então, deixa eu ver se eu tenho o link aqui. Ah, não é link. O Alexandre Garcia vem falando muito disso e essa doutora está em tudo quanto é lugar, rádio, podcast, ela vem falando do uso da ivermectina há muito tempo. Então, procurem saber aí sobre o uso disso aí, que está complicada essa situação, muito complicado. Ontem eu vi a entrevista do prefeito de Curitiba, de Santa Catarina, de uma cidade lá de Santa Catarina. O cara também destrói muita narrativa aí, tá? Tem muito médico. Agora não, que agora o negócio já está mais largado, o pessoal já está andando mais, já está peitando mais. Mas ano passado tinha muito médico sofrendo, sofrendo ameaça, sofrendo descrédito, tudo por conta desse tratamento precoce aí, tá? Que, né, por conta dessa guerra política, o presidente abriu o bocão para falar sobre isso e, né, a turma do contra, que é todos contra um, né? Vocês já viram o filme? A série Todos contra um? Tá mais ou menos assim, todos contra um, né? Caíram de pau em cima disso, demonizaram o tratamento precoce e, né, muita gente deixou de tomar certos medicamentos porque os médicos não estavam receitando. Agora o negócio já está mais solto, os médicos já estão com uma liberdade um pouco maior de poder receitar, mas tem forma correta, tem gente que está tomando de forma errada, né, acaba se prejudicando, né, mas o remédio funciona, é só tomar de forma correta, né, procurar auxílio aí médico para saber como é que faz.
Tem médico que está ajudando, tem médico que não está ajudando. Está muito complicado ainda, mas os médicos já estão mais soltos em relação a isso, né? O CRM conseguiu, né, fazer alguma coisa e os médicos estão começando a receitar. Então, tem muita cidade pequena aí que está tratando da sua população e o negócio está funcionando, tá? A grande mídia não vai falar sobre isso, claro, tá? Eles só vão falar dos casos que deram errado. Mas se você for procurar a proporção dos casos que deu certo para o número de casos que deu errado, né, 10 vezes infinitamente menor do que a história da vacina. Né? A vacina é de 50,38% de chances de ajudar alguém, né? Porque isso aí não é ajuda. Mas vamos lá, tá? Se cuidem. O negócio é usar máscara, usar o álcool em gel, que isso aí ajuda. E a gente vai fazendo a nossa parte, tá bom? Tudo de bom, meus amigos. Boa noite, tá? Fiquem com Deus, tá? Quarta-feira a gente se vê aqui de novo. Qualquer coisa, pode mandar aí. Sim, sim, tem muita gente. O Agnaldo Timóteo já tinha tomado a primeira dose. Só que o problema é que a grande mídia não tá dando notícia sobre isso. Eles não vão falar sobre isso, né? Não vão. Isso está muito escondido. As pessoas tomaram vacina e contraíram a doença. Tem gente morrendo até já, né? O exemplo que saiu aí foi lá o presidente da Argentina, que tomou as 2 doses e foi contaminado do mesmo jeito. Mas a imprensa não vai divulgar isso, não adianta. A gente tem que procurar outros meios. Porque Globo, Record, essas imprensas aí, Band, isso aí não vai falar sobre isso, não. Não adianta. CNN, essas grandes empresas aí de jornalística não vão falar sobre isso, né? Até porque eles pensam de forma diferente, tá? E o povo está morrendo. O povo está morrendo por causa de política. Aí eu não concordo. Aí a gente tem que gritar mesmo. Tá bom? Vamos encerrar por aqui. Boa noite aí, fiquem com Deus. Até semana que vem.